Olá, hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo em duas criptomoedas bem conhecidas, né? Bitcoin, o BTC, e também o Ripple, o XRP. Isso aí. Vamos ver como tá o Bitcoin agora, entender melhor o que é o XRP, o que tem de novo para ele e, claro, comparar os dois. Para essa análise, a gente usou material do canal Investidor Moderno, notícias do Cointelegraph Brasil e informações do Cryptomatt, Wikipedia e também da Binance Square. Bastante coisa, né? Sim, e a ideia é tirar o principal de estudo, tipo, o que está segurando o Bitcoin? Para que serve o XRP de verdade? E o que esperar dele? E como ele se encaixa no mercado hoje? Bom, vamos lá. Começando pelo Bitcoin, então. Isso. Ele está mostrando uma força impressionante, sabe? Negociado acima dos 107 mil reais. Isso mesmo com os mercados globais meio para baixo. Pois é. E teve recentemente os melhores fechamentos semanais e diários da história. Isso não é pouca coisa. De jeito nenhum. E essa força toda vem de onde? Sentimento do mercado? Parece que sim, muito ligada a isso. E o curioso, olha só, é que tem muita gente apostando na baixa, fazendo short. Aquele long-short ratio que mede isso tá perto das mínimas históricas. Espera, então tem muita gente apostando contra, mas ele continua subindo? Exato. Indicadores como o CVD até mostram vendas recentes, mas a leitura que a fonte faz é tipo, enquanto tiver essa galera apostando contra, a tendência de alta pode até continuar mais forte. Meio paradoxal, né? Totalmente contraintuitivo. Puxa vida. Então a chance de romper a máxima histórica é real. Olha, pela análise sim. Resistências importantes já ficaram para trás. Aquela história de topo triplo parece mais desejo de quem tá pessimista do que fato, sabe? Entendi. Mas sempre tem um mas, né? Sempre tem, né? É interessante que o próprio analista lá da fonte comentou que realizou um lucro parcial. Vendeu uns 10% dos bitcoins dele, primeira vez desde janeiro. É. E por quê? Achou que subiu demais sem corrigir? Basicamente isso, uma alta muito forte, muito seguida, sem respiros maiores. Mas a ideia não é, tipo, vender tudo e sair correndo, é mais rebalancear, porque ele ainda acredita em novas máximas. Gestão de risco, né? Faz sentido. Uma cautela ali. E tem outra coisa que achei curiosa, a dominância do Bitcoin. Alta, acima de 64%, vista como algo bom. Pois é, a fonte interpreta isso como um sinal de racionalidade no mercado, que o topo mesmo do ciclo ainda estaria longe. E o preocupante seria o contrário, quando os altcoins começam a disparar. Exatamente. A euforia generalizada nas altcoins é que costuma sinalizar os picos. Então, esse pessimismo atual no Bitcoin, na verdade, pode estar dando mais gás para ele subir. Que dinâmica maluca essa do Bitcoin. Bom, mudando um pouco de assunto, mas ainda em cripto, vamos falar do XRP. O que é exatamente? Certo. O XRP é a moeda nativa da XRP Ledger, ou XRPL. É uma plataforma que já tem um tempo, foi lançada em 2012 pela Ripple Labs. E o objetivo dela? O foco principal do XRP é otimizar pagamentos internacionais. Deixar tudo mais rápido, coisa de 3 a 5 segundos para liquidar e mais barato. Especialmente para instituições financeiras, bancos, sabe? Ah, então é mais voltado para o mundo corporativo, bancos. Isso. Inclusive, bancos grandes como o Santander e até o Itaú Unibanco aqui no Brasil já usam a tecnologia da Ripple de alguma forma. Funciona com um protocolo de consenso diferente do Bitcoin. Diferente como? Não tem mineração, depende de validadores que estão numa lista específica, a Unique Node List, ou UNL. E isso gera todo um debate, né, sobre o quão centralizado ele é, já que a Ripple Labs controla uma parte grande do fornecimento de XRP e, de certa forma, essa lista. Entendi. E como estão as coisas para o XRP ultimamente? Tivemos notícias, né? Sim, bastante coisa rolando. A Ripple expandiu pagamentos para os Emirados Árabes, teve aquela decisão importante nos Estados Unidos. Ah, decisão judicial, que diz que o XRP em si não é um valor mobiliário, mas a venda dele pela Ripple poderia ser, né? Exato. Uma decisão meio mista que ainda gera discussão e tem até menção política, né? O Donald Trump falando em incluir XRP numa reserva estratégica. Embora, claro, isso seja reportado de forma neutra, o impacto real é incerto. E também doações da Ripple para a educação, novas parcerias como essa do Itaú, um cenário movimentado. E o preço? Tem gente otimista, gente mais cautelosa.
Bem dividido. Tem análises apontando para altas bem fortes, baseadas em padrões históricos e nessa demanda institucional que a gente falou. Algumas projeções são bem ambiciosas, tipo o SD 15. Uau! Mas, por outro lado, olhando a análise técnica de curto prazo, tem sinais de possível cansaço, risco de queda. E ainda tem a busca por um ETF de XRP lá na Ásia que pode influenciar também. É um cenário complexo. Com certeza. E para ficar bem claro, colocando os dois lado a lado, para o uso institucional, como eles se comparam? Ótima pergunta. A Barnes Square tem uma análise sobre isso. O XRP se destaca na eficiência para pagamentos, velocidade, custo baixo, gasta menos energia e já tem essas parcerias com bancos. É o ponto forte dele. Exato. Já o Bitcoin é outra história. Ele é visto mais como reserva de valor, o ouro digital. A força dele está na rede, que é a mais segura, descentralizada, tem mais reconhecimento, mais gente adotando para essa finalidade de guardar valor. Mesmo sendo mais lento e caro para transacionar, né? Sim, porque o foco é outro. Então, a escolha depende do que a instituição quer. Fazer pagamentos rápidos, aí talvez olhe para o XRP, ou ter uma reserva de valor descentralizada. Aí o Bitcoin leva vantagem. E a questão regulatória pesa aí também, imagina. Muito. O XRP ainda enfrenta mais incertezas regulatórias em vários lugares. O Bitcoin, embora ainda tenha debate, já tem uma afetação regulatória um pouco mais estabelecida em certos aspectos, como ativo ou commodity. Perfeito. Então, resumindo o que a gente viu, o Bitcoin segue forte, desafiando quem aposta contra, com potencial para subir mais, apesar de alguns já estarem realizando lucro. Isso, e o XRP se consolidando como ferramenta para pagamentos de instituições, acumulando parcerias importantes, mas com preço futuro ainda meio nebuloso e essas questões regulatórias para resolver. Exatamente. E fica aquela reflexão, né, com propósitos tão diferentes, um reserva de valor descentralizada, o outro uma ponte de pagamento ligada a uma empresa, como será que a clareza regulatória e a adoção pelas instituições vão mudar a forma como a gente enxerga o valor e o papel de cada um nesse mundo financeiro digital que está só começando?